Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos aqui em Jerusalém e nós vamos conhecer juntos aqui no Monte das Oliveiras a Igreja do Pai Nosso, o local onde Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos e também ouvir ela no seu idioma original, no hebraico. E também a gente vai aproveitar esse vídeo para contar para vocês um grande anúncio aqui do canal. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Qual a grande novidade? Nós estamos lançando a primeira caravana do Israel com Aline, que vai acontecer em setembro de 2022. Vocês vão ter as informações da caravana no final desse vídeo e também no nosso site www.israelcomaline.com.br. Mas agora vamos juntos caminhar até a Igreja do Pai Nosso. No Monte das Oliveiras aconteceram muitas passagens bíblicas, mas ele não era considerado parte de Jerusalém nos tempos de Jesus. Por quê? Porque ele era fora da muralha. Literalmente o nome nos diz, o Monte das Oliveiras. Ele era um monte aberto, com muitas oliveiras, agricultura e também com um cemitério. E justamente Jesus escolhia vir ao Monte das Oliveiras pela sua importância bíblica, mas também porque era um local tranquilo e afastado, onde ele podia estar com seus discípulos e apóstolos sem toda a confusão que tinha sempre dentro de Jerusalém. A igreja, que também é conhecida como Paternoster, é uma das 4 igrejas mais antigas da Terra Santa. Ela foi construída no ano de 326, quer dizer, menos de 100 anos depois dos acontecimentos de Jesus nesse local. Mas ela vai ser destruída no ano de 614 pela invasão persa e reconstruída depois pelos cruzados. E destruída mais uma vez no ano de 1187 e abandonada e esquecida até o ano de 1910, quando ela foi reencontrada e aí se decidiu reconstruir a igreja, que é a que a gente vai conhecer hoje. Nós seguimos no Monte das Oliveiras e nós sabemos que Jesus costumava vir aqui orar com seus discípulos, segundo essas passagens. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no Monte das Oliveiras. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. Então, a Bíblia nos relata que Jesus vinha ao Monte das Oliveiras e ele também aqui ensinava aos seus discípulos. E isso é reforçado também pelo fato de a gente saber que desde o século IV essa igreja era conhecida como a Igreja dos Discípulos e também por um peregrino que veio aqui no ano de 333, quer dizer 300 anos depois da crucificação, e ele nos conta sobre a igreja que existia aqui, já que o diário de viagem dele sobreviveu até os dias de hoje. E também no livro apócrifo que se chama Atos de João, está escrito que Jesus vinha ensinar em uma gruta no Monte das Oliveiras. Vamos descer agora para a gruta e entender melhor a conexão desse lugar com a oração do Pai Nosso. Vejam essa caverna, que ela não é muito grande e ela é bem simples, mas ela é tão importante por causa das histórias que acontecem aqui dentro. E eu acho muito interessante pensar que Jesus, quando escolhe os locais
onde fazer os seus milagres e onde fazer também os seus sermões e os ensinamentos, seguidamente ele escolhe lugares simples e na natureza. Por exemplo, também o Sermão da Montanha, que aconteceu em uma montanha, em uma zona aberta. E aqui a gente vê essa gruta tão simples. Vocês conseguem ver que boa parte da gruta não é original, porque em 1910, quando ela foi redescoberta, se começaram a fazer escavações arqueológicas, mas infelizmente por falta de conhecimento e de técnicas corretas, parte da gruta colapsou durante essas escavações. Então essa parte ao fundo que a gente vê é a parte mais original que sobrou dessa gruta. A oração do Pai Nosso foi ensinada por Jesus aos seus discípulos quando eles pediam a Jesus para que ensinasse-lhes a orar. E ela foi ensinada por Jesus mais de uma vez. Nós temos relatos em 2 evangelhos, em Lucas e em Mateus. A tradição oral, que vocês viram que é uma tradição bem antiga, fala que uma das vezes que Jesus ensinou o Pai Nosso foi aqui nessa gruta que nós acabamos de visitar. E pela importância dessa oração, ela foi traduzida para praticamente todos os idiomas do mundo. E aqui a gente vê esses painéis que estão na igreja, são o Pai Nosso nos seus diferentes idiomas. Aqui tem 143 línguas diferentes o Pai Nosso. E claro, agora a gente vai buscar a versão em português. Aqui está o português, mas vocês podem ver que ele é diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, porque aqui é o português arcaico. Estamos agora entrando na parte central da igreja e vocês podem ver aqui ao fundo que ela foi reconstruída no mesmo modelo da igreja cruzada que ficava aqui, e vocês podem ver que ela é relativamente simples, sem muitas decorações. E logo aqui do lado fica uma das coisas que, na minha opinião, é uma das mais bonitas da igreja. Não de aparência, mas sim de significado. Vocês podem ver que aqui tem o Pai Nosso em diferentes idiomas, mas em braille. Quer dizer, para os cegos que também visitam a igreja poderem ler nos seus idiomas. Nós vimos o português arcaico, mas há poucos anos se acrescentou mais uma versão em português aqui na igreja, um pouco menor, mas é o português do Brasil. Vamos ver ele aqui. Vamos buscar também agora a oração, o texto escrito nos seus idiomas originais, que são o hebraico e o aramaico. Os 2 idiomas se falavam aqui em Israel nos tempos de Jesus. O aramaico era o idioma popular do dia a dia da população e o hebraico era o idioma de oração. Aqui atrás de mim vocês conseguem ver o texto nos seus 2 idiomas e eu quero que vocês olhem ele lado a lado e vocês podem ver quão parecidos são os idiomas. E por isso, muita gente naquela época falava tanto hebraico como aramaico e a gente sabe que Jesus tinha conhecimento dos 2 idiomas. E chegou o momento de ouvir o Pai Nosso em hebraico com legendas em português e hebraico. לכן, כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים, כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו.
ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. אמן. E agora vamos voltar ao Mirante do Monte das Oliveiras e conversar um pouco da caravana super especial que a gente está preparando para vocês. Vamos lá! Eu quero convidar vocês a participarem da primeira caravana do Israel com a Aline, que vai acontecer em setembro de 2022. Nós organizamos essa viagem em todos os mínimos detalhes, com todo o amor e carinho, porque a gente sabe quão importante é essa jornada, é essa peregrinação pela Terra Santa, pela Terra de Israel e Jerusalém. E por isso, nesses 11 dias que a gente vai viajar juntos, a gente vai conhecer todos os seus principais pontos. Nós vamos começar a nossa jornada em Tel Aviv e viajar pelo litoral, passando por Cesareia, pelo Monte Carmelo e chegando a Galileia. Nós vamos dormir também em Tiberíades e viajar pela região do Mar da Galileia. E no próprio Mar da Galileia, nós vamos fazer um passeio de barco com um momento muito especial de oração. Também teremos a oportunidade de entrar no Rio Jordão para fazer o batismo. E claro, não pode deixar de faltar a fortaleza de Massada e as águas medicinais do Mar Morto. E também iremos chegar aqui em Jerusalém. Imaginem vocês pisando aqui no mesmo local por onde Jesus passou e seguindo os passos dele, caminhar a Via Dolorosa, conhecer o sepulcro vazio. A gente também vai ter oportunidade de fazer ceia no Jardim do Túmulo. E claro, eu serei a guia acompanhando vocês durante toda essa viagem. Então, se vocês também querem vir conhecer Israel e os meus amigos, não esqueçam de se inscrever aqui no formulário do nosso site para receber todas as informações. Um grande beijo e a gente se vê aqui em Jerusalém e em Israel.